Os erros são uma parte comum no aprendizado, mas alguns erros podem atrasar a fluência e te impedir de avançar no idioma. Hey guys, welcome back to my channel! Hoje a gente vai falar sobre alguns erros que estão te impedindo de ser fluente em inglês, alguns erros muito comuns que você deve evitar a todo custo em inglês. Se você corrigir esses erros, você vai se sentir muito mais confiante para falar inglês. Vamos começar pelos erros gramaticais. Os tempos verbais são uma parte essencial da sua frase, então não vai sair confundindo o presente com o passado e com o futuro, porque isso pode acabar com o sentido da sua frase. As coisas podem acabar desandando com muita facilidade ali na sua conversa. Imagina se você tá contando pro seu amigo uma história de uma viagem sua, só que você fica toda hora confundindo o presente com o passado, e aí o seu amigo fica confuso, porque ele não entende se você tá falando de uma coisa que já aconteceu lá na viagem ou de uma coisa que tá acontecendo agora. Então é muito importante você conseguir diferenciar esses tempos verbais do passado, do presente, do futuro, para poder contar histórias, para poder falar, narrar em inglês alguma história, alguma coisa e poder fazer sentido. Sabe o nós vai? Então, no inglês a gente também precisa concordar o sujeito e o verbo, porque senão as coisas podem ficar tipo nós vai em inglês. E a gente não quer falar nós vai em inglês, né? A gente tem que concordar ali o sujeito com o verbo para poder ficar bonitinho. A gente tem sempre que lembrar, se o sujeito tá no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito tá no singular, o verbo também tem que estar no singular. Tem que haver uma concordância ali entre esses elementos da sua frase. Já pensou você lançar um we goes? We goes. Nessa frase, o sujeito e o verbo não estão em concordância. Já pensou você tá escrevendo um e-mail pro seu chefe e aí você acaba errando um negócio desse de sujeito e verbo, escreve um we goes, ele vai ficar tipo achando que você não sabe escrever. Então vamos com calma, né? E sempre lembrar da concordância entre o sujeito e o verbo. Claro que tem algumas coisas no português, por exemplo, quando a gente tá falando no dia a dia, uma fala mais informal, com conhecidos, com pessoas próximas, a gente acaba fazendo uma dessas de não concordar o sujeito com o verbo e tá tudo bem. E se você tá com a meta de aprender inglês em 2025, eu tenho uma ótima notícia pra te contar, pra você aprender inglês do zero até a fluência comigo, que é com o Ultra English, que vai tá, gente, só até hoje. Tá com 65% de desconto, então essa é a sua chance de garantir a sua vaga e aprender o inglês completo. É um curso de inglês completo, tá bom? Não é só de nível básico, não é só de nível intermediário, é completo. São aulas 100% gravadas pra você assistir quando e onde quiser, quantas vezes quiser. E também você vai ganhar acesso de 6 meses ao clube de inglês lá no Telegram, ao clube de leitura. Também tem um cronograma completo pra você seguir. E, gente, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, ou vou deixar o link aqui em cima também. Próximo erro é que a gente também tem um vocabulário enganoso no inglês. Então, algumas vezes a gente vai ter duas palavras que são bem parecidas, mas o significado delas é diferente e a gente não pode usar as duas intercambiavelmente. Então a gente precisa sim saber quando usar uma e quando usar outra, porque por mais que elas sejam parecidas, elas não são iguais. Tipo affect e effect. Affect é o verbo afetar. Effect é efeito, a palavra é efeito. Então a gente não pode usar afetar no lugar de efeito, né? Não vai fazer sentido. Por exemplo, vamos dizer que você tá querendo falar em inglês que o mau tempo afetou os seus planos de viagem. Afetou. Só que você confunde affect e effect e usa effect. E aí você fala assim, the bad weather affected our travel plans. A pessoa que tá escutando, ela vai entender como o mau tempo causou nossos planos de viagem. Aí você trocou afetou por causou, mudou o seu sentido da frase. Um erro também são as preposições. As preposições fazem muita diferença, vai por mim. Porque a gente tem aquelas danadinhas, as principais, claro que não são só elas, tá? Existem inúmeras preposições. Mas a gente tende muito a falar das in, on, yet, certo? E se você confunde in e on, por exemplo, você quer dizer que você tá na praia, em cima da areia, né? Tá ali na beira da água. Aí você confunde, ao invés de você usar on, você usa in. Aí você fala I'm in the beach. Se você falou in, tem um sentido de dentro. Vai parecer que você falou que você tá dentro da praia. Tipo, dentro mesmo da praia, lá debaixo da areia. A pessoa ela vai ficar meio confusa quando você falar isso pra ela. A gente fala I'm on the beach. Só pra você ficar sabendo dessa e não errar também. Outro erro é não saber diferenciar os sons das vogais. Porque tem muitas duplinhas de palavras também, que aí não é porque elas são parecidas só na escrita, mas é também da pronúncia. A pronúncia delas é muito, assim, similar. Só que uma vogal ali só
Um som só de vogal vai diferenciar as duas. E aí é claro que navio não tem nada a ver com ovelha. Não tô certa? Se você quiser dizer, por exemplo, o navio está saindo do porto. E aí, ao invés de você falar the ship, você fala the sheep. Você confunde ali os sons das vogais. Aí você fala the sheep is leaving the port. A ovelha tá saindo do porto. A pessoa que tá escutando, ela vai entender como é que a ovelha tá saindo do porto? Provavelmente não, né? Mas se você soubesse os sons das vogais, você teria falado the ship is leaving the port. E aí a pessoa entenderia que é um navio. Mas é claro que isso só se a pessoa for muito ignorante, né? Porque ela vai poder se ligar na hora que o som das vogais é muito parecido. E aí ela vai saber, a pessoa só confundiu ali os sons das vogais. É claro que ela quis dizer o navio e não a ovelha. Então é claro que a pessoa também ali, no contexto, ela vai se esforçar pra tentar te entender. Mas assim, melhor você evitar pra você saber falar ali direitinho. O som do TH também, com certeza, gente, com certeza o som do TH é um erro muito comum e que você tem que aprender. Por quê? Porque se você confundir o som do TH com o som do F, digamos que você tá lá no restaurante, aí você quer pedir 3 hambúrgueres, e aí você fala I'd like 3 burgers. O garçom vai entender que você quer hambúrgueres de graça. Aí ele vai olhar pra sua cara e vai falar, então, infelizmente, tem que pagar, né? De graça não vai estar tendo. Então, saber o som do TH teria te ajudado, teria te poupado dessa situação, porque você teria falado I'd like 3 burgers. E aí, o garçom teria entendido que são 3 hambúrgueres, não de graça. Outro erro é não aprender a entonação. Gente, a entonação, ela é muito importante. A entonação é a melodia da sua fala. São os altos e baixos. Então isso faz muita diferença para você conseguir transmitir aquilo que você tá sentindo, que você tá querendo falar, a entonação. Aprenda a entonação também no inglês pra sua fala não ficar muito monótona, assim, sem melodia, sem alto, sem baixo, sabe? Pra não ficar uma coisa muito chata. Pra evitar esses erros, você pode fazer algumas coisas aí que vão te ajudar nessa jornada com o inglês. A primeira é estudar ativamente. Pensa assim, se você fosse aprender a tocar piano, você esperaria ficar muito bom em tocar piano da noite pro dia? Não, provavelmente não. Com o inglês não é diferente, é assim também. A gente leva tempo pra aprender um idioma. Então, você não vai ficar fluente em um dia. Não tem como. Se alguém te prometeu isso, desculpa, tava mentindo. Então, você não vai ficar fluente em um dia, da noite pro dia. Vai levar tempo. Só que você tem que estudar com frequência. Se você achar, vai levar tempo, então eu vou estudar uma vez no mês. Aí vai levar muito mais tempo. Usar diferentes ferramentas também expande muito o seu contato com o inglês, te dá mais oportunidades de aprender coisas novas sobre o inglês. Então, se tem uma dica que eu dou pra você, é diversifique as suas ferramentas de estudo, sabe? Use um podcast, use uma música, use um curso, use uma série, use um filme. Tenha diversas ferramentas, porque com cada coisinha você vai aprender, sim, algo de útil. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de se tornar meu aluno clicando no link aqui embaixo da descrição. Não se esquece também de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e de me seguir também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. Bye bye, see ya!